Para ajudar a desvendar crimes, é necessário um serviço especializado com a aplicação de técnicas específicas e uso de equipamentos adequados. O Segurança em Pauta de hoje fala sobre um dos braços da perícia criminal. Nossa convidada é a chefe do Núcleo de Balística, Rafaela Okuda. Rafaela, muito obrigada por estar aqui conosco no programa Segurança em Pauta. Eu que agradeço a oportunidade. Rafaela, me fala um pouquinho quais são as atribuições dos trabalhos dos peritos. A perícia, o perito criminal, o trabalho dele é analisar os vestígios do crime, né? Todo crime que deixa vestígio, o perito criminal ele vai analisar esses vestígios, tentando responder a questões relacionadas à dinâmica, à autoria, né? A gente tenta também responder questões relacionadas a qualificadoras de crime e tudo relacionado a esses vestígios e os delitos. E vocês trabalham na Coordenadoria Geral de Perícias. De que forma ela é organizada e quais os profissionais que trabalham no local, Rafaela? A coordenadoria, ela está dentro do grupo Polícia Civil, né? E na coordenadoria nós estamos divididos em 4 institutos. O Instituto de Identificação, o Instituto de Análises Laboratoriais Forenses, o IALF, o IMOL e o IC, que é o Instituto de Criminalística, onde eu estou lotada. E vocês atendem todo o estado? Tem outras unidades também? Temos sim. Dentro da coordenadoria, nós temos outras divisões. A gente tem o DAU, a gente tem o DAUR, né, que é a divisão que atua no atendimento das unidades do interior. Então, no interior do estado, nós temos diversas regionais, as URPs, para atender aquela população, grupos, né, de grupos regionais do estado. Então, por exemplo, a gente tem a regional de Três Lagoas, que atende o município de Selvíria, de Água Clara, temos a URP de Dourados, temos a URP de Costa Rica, tem então diversas unidades no interior para atender os municípios menores. Aqui em Campo Grande a gente atende os municípios do entorno e os exames de maior complexidade a gente acaba atendendo do estado inteiro, né? No caso da balística, que é o núcleo que eu atuo, o exame de microcomparação balística, por exemplo, a gente atende o estado inteiro, exceto a regional de Dourados. Tá, e agora me conta por que você resolveu ser perita? Tem duas coisas, né? Primeiro, assim, o fato de ser servidora pública é um privilégio muito grande, porque a gente tem estabilidade financeira, a gente tem plano de saúde, a gente tem uma carreira estável e isso atualmente é muito importante, né? E escolhi especificamente, eu sou farmacêutica bioquímica de formação, especificamente eu escolhi a perícia porque eu acho fantástico como que a ciência pode ajudar na elucidação de crimes. Eu acho muito envolvente essa parte de como aquele vestígio, como que a gente pode provar, né, trabalhar naquele vestígio usando o conhecimento científico. E como foi o seu curso de formação, que eu sei que não é fácil? Conta pra gente um pouco. A minha filha era bebê na época, foi bem difícil, né? Foram 3 meses de aula, só que eram aulas bem puxadas o dia inteiro, um período da noite, final de semana, e muita prova, muito conteúdo. Foi bem intenso, mas valeu a pena e foi necessário para a gente depois atuar. Né? A gente sai da academia, faz o estágio e já começa a atuar na profissão. Então, o curso de formação é essencial. E quanto tempo você já está na instituição? Em setembro vai fazer 9 anos, parece que foi ontem. Nossa! Passa muito rápido. E nesse período, em quais setores você já trabalhou? Quando eu entrei, eu fui lotada na unidade de perícias de Três Lagoas. E aí eu fiquei aproximadamente 1 ano e 8 meses lá, fui removida para Campo Grande, onde trabalhei no núcleo de perícias externas, trabalhei no núcleo de áudio e vídeo, no núcleo de balística, depois fui para documentoscopia e retornei para balística em 2020 e estou até agora. Eu era, como aqui no IC em Campo Grande, eu era da turma anterior, então a gente sempre vai onde é designado, né? E é bom, né, que você aprende um pouquinho de cada setor ali. Exato. Para mim não tem tempo ruim, eu vou...
E a preocupação, Rafaela, com a qualificação continuada? Essa preocupação. Muitas vezes, pela demanda de carga horária, né, de tempo, às vezes é difícil, mas é necessário. Né? Então, a gente tem que estar sempre se atualizando, sempre estudando, sempre se qualificando, porque o nosso trabalho é muito técnico. Então, não é permitido que se pare no tempo. A gente tem que estar sempre se qualificando. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos para falar mais sobre o trabalho do Núcleo de Balística. Existe um lugar onde o bem-estar do cidadão é prioridade e que, por meio de um instrumento democrático, o futuro é construído. Você conhece? Este lugar é a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. E esse instrumento poderoso são as audiências públicas. Um espaço de diálogo aberto, onde projetos de impacto na sociedade são debatidos. Parlamentares, associações e cidadãos juntos, definindo o futuro do nosso estado. Educação, infraestrutura, agronegócio, segurança, diversidade e inclusão, desenvolvimento e meio ambiente foram algumas das pautas das audiências realizadas só em 2023. E vem muito mais pela frente. E aí, vamos decidir juntos? Acompanhe de perto o trabalho dos deputados pelas redes sociais e compareça às audiências públicas. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o estado do Pantanal. De volta com Segurança em Pauta. Hoje falando com a chefe do Núcleo de Balística, Rafaela Okuda. E hoje você é chefe do Núcleo de Balística. Quais atribuições é o seu trabalho lá? Então, como chefe, além de realizar os trabalhos periciais, os exames periciais inerentes à balística, eu também tenho que fazer toda uma gestão de pessoal, né? Padronização de procedimentos, planejamento de compras, o que vai ser necessário para o trabalho no setor, manutenção de equipamentos. Então, envolve todo o funcionamento do núcleo, né? Desde as pessoas ao equipamento e procedimentos. Está sendo um desafio muito grande, mas eu tô empolgada. Rafaela, e o que vocês conseguem identificar em uma cena de crime? Você pode falar para a gente um pouco? Olha, relacionado assim à balística, é interessante que o exame de microcomparação balística, né, que é o nosso diferencial, né, que é a identificação indireta da arma de fogo, ele pode, na cena de crime, elucidar uma dinâmica. Então, por exemplo, num local que eu tenho mais de um atirador, eu posso ter, através da identificação balística, microbalística, eu posso saber de qual arma partiu determinado estojo que está no local de crime. Eu posso saber se aquele atirador que fala que não está ali, se ele realmente não estava, porque o estojo está ali. Então, ele facilita nessa parte da dinâmica do crime, envolvendo armas de fogo. Então, assim, também é possível, por exemplo, num local de crime, né? Chega o material, porque a gente na interna, o material vem até nós, né? Chega as requisições de perícia através de ofícios e nós fazemos o trabalho dentro do laboratório. E daí eu consigo identificar se aquele suspeito, né? Se aquele projétil que estava na vítima é realmente da arma do suspeito. Então, eu posso dizer, né, indiretamente, se tem mais de uma arma também naquele local, o que já aconteceu, de chegar uma arma para análise e a hora que você vai identificar o projétil não é daquela arma. Então, era mais de um autor, mais de uma arma. Né? Então, dessa maneira, a balística ajuda na cena de crime. Então, Rafaela, conta pra gente mais um pouquinho de alguns casos que foram marcantes para você nesse 9 anos que você está. Um caso que você pode contar. Deixa eu pensar. Recentemente teve um que a gente atuou assim, foi bem concomitante à investigação, né? E direcionou, né? Ajudou a direcionar a investigação também, porque naquele momento tinha-se um suspeito. Quando a gente foi fazer a análise do projétil da vítima, não era possível ser da arma daquele suspeito. Então, já a investigação já direcionou para outro suspeito, que na verdade depois descobriu que era o autor do crime. Então esse aí marcou. E de cena, né, de local de crime que eu fiz bastante também,
O impacto da vítima em si, a gente se acostuma, né? Da vítima fatal, mas uma coisa assim que sempre vê ali o sofrimento do familiar é uma coisa assim que impacta um pouco a gente. E eu lembro de um local que uma vez era muito distante e quando a gente chegou, né, a gente demorou muito para chegar porque era muito ruim o acesso. Quando a gente chegou, os familiares já estavam velando o corpo, assim, sabe? Tudo tampado, com vela, e isso aí impacta, né? Só que a gente tem que fazer o trabalho, né? E como que é a relação do trabalho de vocês com a nossa Polícia Civil? É um trabalho que se complementa, né? Então, assim, a gente trabalha junto, né? Cada um seguindo a sua vertente, mas os dois se complementam, os dois são necessários. Então, o objetivo é comum, que é trazer uma sociedade mais segura, né, para o nosso estado. E a gente, assim, a gente tem uma boa relação, né? A gente troca ideia, às vezes a gente precisa conversar, um vai ajudando o outro para poder fazer um bom trabalho, né? Porque o objetivo é comum, né? Interesse dos dois, né? E quais são os tipos de perícia criminal mais utilizados? Olha, tanto o crime quanto a investigação estão evoluindo, né? E hoje eu vejo assim que a microcomparação balística tem sido muito requisitada. Então, por exemplo, na nossa região, se às vezes houve um homicídio em determinado bairro, a delegacia de outra região, ela já tem uma linha de investigação que olha, pode ser determinada a arma. Então, a gente já começa a interligar todos esses casos, né, através das requisições do delegado e fazer o exame entre esses materiais. Então, a microcomparação balística está sendo o grande carro-chefe ali onde estamos. Apesar de entrar muita arma para eficiência, para identificação, metalográfico, a microcomparação é o que determina indiretamente uma autoria, né? Identifica a arma, né? Nós continuamos nossa conversa sobre o núcleo de balística no próximo bloco. Voltamos já. Existe um lugar onde o bem-estar do cidadão é prioridade e que, por meio de um instrumento democrático, o futuro é construído. Você conhece? Este lugar é a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. E esse instrumento poderoso são as audiências públicas. Um espaço de diálogo aberto, onde projetos de impacto na sociedade são debatidos. Parlamentares, associações e cidadãos juntos, definindo o futuro do nosso estado. Educação, infraestrutura, agronegócio, segurança, diversidade e inclusão, desenvolvimento e meio ambiente foram algumas das pautas das audiências realizadas só em 2023. E vem muito mais pela frente. E aí, vamos decidir juntos? Acompanhe de perto o trabalho dos deputados pelas redes sociais e compareça às audiências públicas. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o estado do Pantanal. De volta com Segurança em Pauta. Nosso bate-papo de hoje é com a chefe de núcleo de balística, Rafaela Okuda. E Rafaela, a coordenadoria está bem equipada para realizar as perícias criminais? Nós estamos melhorando e eu vejo que nos últimos anos a gente tem dado passos muito importantes, né? A gente teve um bom concurso recentemente, né? A gente teve novos cargos que não tínhamos antes, né? Eram cargos só informais, mas agora a gente tem esse cargo regulamentado, né? E em relação a equipamentos, eu vejo que agora a gente está conseguindo se organizar para melhorar essa parte de tecnologia e essa parte de aquisição de equipamentos. A gente tem planejamentos de equipamentos, então a gente consegue fazer todos os processos burocráticos para aquisição. Um grande fator limitante era o espaço, né? Só que atualmente o Instituto de Criminalística, a gente está num processo de mudança para um outro prédio com mais espaço e que justamente também vai favorecer a aquisição de novos equipamentos. O IALF também está com um plano também de construção de um novo imóvel que vai também poder receber mais equipamentos, vai poder melhorar a área de pesquisa deles também. Então a gente está crescendo. Está melhor que antes,
mas vai melhorar ainda mais. E vai inaugurar logo ou ainda vai demorar um pouco? O do IALF acho que ainda vai demorar um pouquinho. Eu não tenho essa informação, né? Do IC a gente já começou o processo de mudança, né? Então alguns núcleos já foram, na rua Doutor Aníbal de Toledo, né? Alguns núcleos já foram para lá. O nosso novo equipamento já está instalado lá, porque é lá que a gente vai trabalhar. E agora, assim, alguns outros setores são mais difíceis de fazer a mudança, né? Por causa da custódia, transportar alguns materiais, né? Mas a gente está nesse processo já. Rafaela, alguns casos demandam o uso de equipamentos e técnicas específicas, né? A Senasp investe em tecnologia? Então, a coordenadoria tem planos de aquisição de alguns equipamentos. No caso da balística, existe um microcomparador mais avançado, com imagens de mais qualidade e que será possível, inclusive, a gente fazer análise remotamente. Então, por exemplo, se eu tiver uma peça questionada aqui em Campo Grande e uma peça questionada lá em Goiás, que tem esse mesmo microcomparador, eu consigo fazer remotamente, né? Esse é o Vision X, que é o mesmo equipamento do fabricante do AIBS, que é o equipamento do banco de perfis balísticos. Então a gente tem esses planos, né? A gente até fez documentação para fazer a aquisição desses equipamentos e está tudo assim na fase ainda de orçamento, de planejamento, mas a gente tem esses intuitos de comprar esse daí. Atualmente a gente recebeu os equipamentos referentes ao Sistema de Identificação Balística, né, que fazem parte do projeto SINAB. O projeto SINAB, Sistema Nacional de Identificação Balística, ele foi normatizado no pacote anticrime, acho que em 2019, e instituído por decreto em 2021, decreto 10.711, né? E por esse decreto, todos os estados da federação eles passam a ter esse equipamento para aquisição de imagens de unidades, né, de elementos de munição, para fazer parte de um banco nacional de perfis balísticos. Então o SINAB, ele regulamenta o Banco Nacional de Perfis Balísticos. A empresa que ganhou a licitação, a IAFES, o equipamento deles é o AIBS. E ele é composto, esse sistema de identificação balística, por 3 equipamentos. Um que escaneia o projétil, um que escaneia o estojo de cartucho de munição e o match point, que é o que faz a correlação entre as imagens. Então, assim, como que funciona, né? Alguns crimes determinados por resolução, quais os crimes elegíveis para inserção nesse banco de perfis balísticos, a gente vai inserir essas peças e esses equipamentos vão escanear as imagens. Essas imagens diariamente escaneadas vão para um servidor lá em Brasília, né? E aí elas vão fazer uma correlação com todos os outros equipamentos instalados em todos os estados da federação. Aí no outro dia, nesse equipamento Match Point, a gente vai ver quais as correlações possíveis. Então ele me dá um grupo de imagens de correlações possíveis e aí a gente vai analisar se aquele projétil ou aquele estojo que a gente inseriu está relacionado a outro crime que a gente já tenha feito a inserção, ou que um colega de outro estado tenha feito a inserção. Então ele vai ajudar muito nessa correlação. É importante frisar que o trabalho do perito ele vai ser indispensável, né? Desde o começo da análise até o final. Porque para a gente inserir essa peça no banco de perfis, a gente precisa primeiro analisar, fazer uma triagem, saber qual é o tipo, qual que é o calibre, qual que é o tipo de raiamento. Então, toda essa análise prévia é o perito que faz. Aí a máquina vai escanear a imagem, né? E depois que ele volta da análise de imagens para a correlação, a gente faz a microcomparação balística. Então, no equipamento, ele vai falar, olha, aquele projétil de determinado crime é o mesmo, pode ser o mesmo que você inseriu do inquérito policial X. A gente vai ter que pegar essa peça no microscópio, né, no microcomparador, a peça física, aí a gente faz a análise para poder confirmar. A confirmação é sempre através do microcomparador balístico com a peça física. O que muda com o equipamento é a possibilidade da gente ter as informações de outros estados e do nosso também,
Então, um crime que acontece na fronteira, com arma de fogo, a gente pode ter acesso à imagem desse elemento de munição, seja projétil ou estojo de cartucho de munição, a gente tem acesso a essa imagem e pode analisá-la para poder correlacionar o crime. Rafaela, sempre que a gente vê nos filmes e séries de TV, a perícia consegue com mínimos detalhes desvendar casos assim grandiosos. É assim mesmo aqui também? E, por ironia, o que aparece na imagem lá do seriado é o mesmo, né? Que os responsáveis técnicos da empresa falaram, brincando, é o mesmo equipamento, só que no seriado ele faz aquilo, mas aqui não, na realidade. Vocês fazem o possível e o impossível, né? A gente faz tudo dentro do nosso alcance para trazer a verdade, né? Isso que é... O seriado, muitas vezes, ele fantasia, mas algumas outras séries, elas são mais realistas, né? Inclusive até em relação ao trabalho policial de maneira geral, né? Cada pulo, né? Cada forma que a gente não consegue fazer. Nem o mais top dos policiais. Rafaela, olha, a gente já está quase no final do programa, é muito interessante, né, falar sobre isso. Acredito que a gente podia fazer mais 2 ou 3, mas estamos chegando no final e eu queria que você deixasse uma mensagem para os seus colegas da perícia. Para os meus colegas, principalmente os que estão entrando, né, na perícia agora, do concurso mais recente, que é um prazer muito grande fazer parte dessa profissão, porque além da questão que eu comentei anteriormente, né, de ser servidora pública, de ter estabilidade, é uma profissão de status e é uma profissão que traz um bem-estar. Você poder ajudar a solucionar um crime, você poder ajudar a trazer um pouco de justiça para uma família, para uma pessoa que sofreu, né, uma violência, isso sempre faz bem, né? Então, para todos os colegas, né, que sejam bem-vindos, né, os colegas mais novos, e para os mais antigos também, que a gente continue trabalhando como sempre trabalhou, que eu tenho muitos colegas muito competentes, muito empenhados e que gostam muito da profissão e que é um prazer trabalhar com eles. E agora, para todo mundo que está assistindo a gente, que ouviu essa história sobre a perícia, né, que eu acredito que encantou eles. Para a população, assim, em geral, é saber que a gente sempre dá o nosso melhor, né? O nosso melhor para ajudar um pouquinho a trazer a segurança para o nosso estado, né? Fazer a justiça valer, né? E que a gente vai estar sempre presente nessa função. Rafaela, olha, muito obrigada por estar aqui conosco, parabéns por esse seu novo cargo, eu tenho certeza que você está e vai desempenhar com muita excelência. Obrigada por estar aqui conosco, que bom que você veio para esclarecer um pouquinho sobre o trabalho da perícia. Obrigada. Nada. E o Segurança em Pauta vai ficando por aqui. E você de casa pode nos ajudar a fazer nosso programa ainda melhor. Mande seus comentários, suas dúvidas e sugestões por meio de nossas redes sociais, em especial pelo Instagram. Veja também as novidades da Polícia Civil em nosso site. Até a próxima!